Salve galerinha focada no quadro, sejam bem-vindas e bem-vindos aos nossos portais de aprendizagem. Eu sou o professor Alwandro e estarei com vocês à frente desse nosso curso de equilíbrio químico. Então, bora lá aprender um pouquinho mais sobre esse conceito importante da química? Galera, equilíbrio químico para muitos alunos e para muitas alunas são geralmente conceitos que são muito abstratos. Só que, na verdade, o grande lance do equilíbrio químico é você entender a sua essência, ser competente para reconhecer esse conceito dentro de um problema químico. Então, nosso trabalho aqui é te dar essa competência para ser capaz de reconhecer. E a segunda parte do nosso trabalho é atribuir a vocês também a possibilidade de desenvolver as suas habilidades para usar essa ideia e esse princípio. Então, o nosso trabalho é desenvolver competências e habilidades em torno de equilíbrio químico. Então, vamos para a nossa aula? Para a gente entender um pouquinho sobre equilíbrio químico, a gente precisa primeiro reconhecer quais são os conceitos no entorno dessa ideia de equilíbrio. E o principal conceito é o conceito de reação química, tudo bem? Nas transformações que nós temos na nossa natureza, elas podem ocorrer de duas formas. Elas podem ocorrer mudando a condição energética de uma substância, nós chamamos esse processo de transformação física, e elas podem ocorrer também mudando a essência química da substância, ou seja, mudando quem a substância é, se transformando em outra forma substancial. Quando uma substância se transforma em outra, eu tenho uma reação química e uma transformação química, beleza? Nós vamos trabalhar com transformações químicas, tá? Bom, então o que é uma reação? Uma reação é uma transformação que ocorre com a substância química. Quando essa reação é uma reação química, essa transformação muda quem essa substância química é, tá? Bom, algumas reações, elas podem ocorrer e podem voltar a ser o que era, ou seja, uma substância pode virar outra e essa outra substância pode voltar a ser quem era a substância de origem. Chamamos isso de reversibilidade. Toda vez que uma reação permitir isso, nós teremos que representar uma seta dupla entre reagentes e produtos, dizendo que eu posso tanto ir para formar um produto, como eu posso voltar para formar um reagente. Por exemplo, considere essa reação hipotética, tá? Em que uma espécie A se transforma numa espécie B. A espécie A é diferente da espécie B, ou seja, a substância A se transformou em uma outra substância B. Então nós temos uma reação química. Esse Azinho e Bzinho são coeficientes estequiométricos, que a gente geralmente usa para balancear a reação, beleza? Ou seja, esse Azinho e Bzinho são coeficientes estequiométricos, que são aqueles valorizinhos que a gente coloca na reação para balancear. Como, por exemplo, esse 2 que está aqui embaixo, na frente da substância ácido clorídrico, que diz que para cada 1 carbonato de cálcio, eu tenho que usar 2 ácidos clorídricos para conseguir reagir totalmente. Beleza? Então, essa ideia de Azinho e Bzinho é o coeficiente estequiométrico que cada espécie química precisa levar para eu respeitar a famosa lei de Lavoisier. O que são essas coisas que eu acabei de falar? Estequiometria, beleza? Estequiometria é uma essência básica para equilíbrio químico. Então, se você manja muito de estequiometria, a gente tem um curso turbinadão aí também, depois dá uma olhadinha, tá? Bom, então olha só, uma reação química em que uma espécie A se transforma em B, se ela for representada por uma seta dupla, como essa seta aqui, significa que eu posso formar reagentes, como eu posso decompor o reagente e formar produtos. Isso quer dizer que eu posso ocorrer no sentido para formar produto, mas eu posso pegar os produtos e transformá-los novamente em reagente. No sentido dos produtos, nós chamamos de sentido direto. No sentido dos reagentes, nós chamamos de sentido inverso. Toda vez que nós representarmos o sentido direto, que é o sentido em que um reagente se transforma em produto, geralmente ele é indicado com o índice 1, beleza? Toda vez que a gente está fazendo a reação no sentido inverso, em que estou pegando o produto e transformando em reagente, a gente chama isso de sentido 2 e usa o índice 2, beleza? Então, toda reação que tem uma seta dupla, essa seta dupla diz que naquele sentido eu tenho o sentido 1 e nesse sentido eu tenho o sentido 2. Cada sentido é uma possibilidade da reação.
Eu posso pegar um reagente que está desse lado, ou seja, eu posso pegar a espécie que está desse lado, que nós chamamos de reagente. Vamos dar nome para tudo, tá? Nessa primeira parte da aula. E nós podemos transformar esse reagente em produto. Beleza? Mas eu posso pegar esse produto e transformá-lo novamente em reagente. Então, reações que são do tipo reversíveis, elas são cíclicas. Eu posso formar produto, como o produto pode se transformar em reagente. Eu posso ficar indo e voltando. Toda vez que eu vou, estou no sentido direto, sentido 1. Toda vez que eu volto, estou no sentido inverso, sentido 2. Beleza? Então é isso. Uma reação reversível é aquela que pode ocorrer em dois sentidos, tanto direto quanto inverso. Ok? Agora, quando que essas reações reversíveis podem ocorrer? Existem algumas regras para isso, e são muitas. Existem fatores termodinâmicos, existem muitos fatores. Nós vamos nos atentar aos fatores que são práticos, que são aqueles que você coloca na sua cabeça e eles fazem bastante sentido de maneira sensorial e imediata, beleza? Que é você olhar para um problema e analisar ele. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema em que eu tenho uma reação de um carbonato em um meio ácido e está produzindo gás, tá? Eu abri um sistema e deixei o outro fechado, beleza? Agora, a reação química que representa esse sistema, em que eu tenho esse carbonato aqui embaixo reagindo com ácido, é essa daqui. Eu tenho carbonato de cálcio, que é um carbonato sólido, que é um composto iônico sólido, reagindo com a solução de ácido clorídrico, formando cloreto de cálcio, CO2 e H2O. Beleza? O CO2, que é a espécie gasosa, automaticamente ele tem uma grande fugacidade. Embora ele se forme aqui dentro, ele sai para o sistema, porque tem uma grande pressão de vapor. Beleza? Agora, vem comigo. Primeiro, a ideia de uma reação reversível, ela está totalmente atrelada à ideia de um sistema fechado. Não significa que toda reação reversível precisa estar necessariamente no sistema fechado. Mas a ideia de uma reação reversível, ela começa pensando em fechar o sistema. E quando eu fecho o sistema, eu garanto que quem se forme fique sempre diante de quem formou ele. E essa possibilidade de quem se forme, que é o cara B, estar sempre diante de quem formou ele, pode haver trocas opostas de interações químicas. E aí a ideia de sistema fechado, que é um sistema como esse daqui, ela te dá uma possibilidade de ter trocas. E aí, trocas entre as espécies lá dentro, beleza? Isso significa que esse sistema fechado, ele me impossibilita ter uma reversibilidade. Uma segunda coisa, o sistema fechado, ele não pode trocar matéria com quem está lá fora. Por quê? Porque se eu deixar esse cara permitir que coisas entrem aqui dentro, eu posso mudar o efeito que está ocorrendo aqui. Beleza? Então, a gente sempre pensa em sistema fechado, sem troca de matéria. O que significa não ter troca de matéria? Significa que o material ou qualquer substância que esteja aqui fora não entre lá para perturbar o sistema. Fechou? Uma segunda coisa é o seguinte. Um sistema para atingir o equilíbrio, eu sempre tenho que ter o cara B e o cara A, um interagindo com o outro. Então, o A foi quem gerou as espécies B, porque o A é o reagente e o B é o produto. Agora, à medida que eu formo muito B, o B começa a competir com o A para mexer na dinâmica da reação. Isso significa que, se esse A sumir totalmente, eu não tenho os dois impulsos. Então, esse A ele não pode sumir totalmente. Porque se esse A sumir totalmente, tá, eu não tenho a interferência ou a influência dos dois, um sobre o outro ao mesmo tempo, que é isso que gera o equilíbrio. O que gera o equilíbrio é esse B, ele interfere na reação tentando voltar a ser A. E esse A, ele está sempre impulsionando a reação para se transformar em B. Então esse A precisa impulsionar a formação de B, porque o B, uma vez formado, vai impulsionar a formação de A. Beleza? Agora, uma reação que tem 100% de rendimento é um problema.
Porque o A some totalmente e forma-se só o B. E se eu só tenho o B, eu não tenho um conflito de impulso químico e atividade química entre os dois, e eu não vou ter essa ideia em que um interfere na termodinâmica do sistema, compete no complexo ativado para formar o A tanto, para formar o B tanto. E aí eu preciso ter os dois. Numa reação com 100% de rendimento, é um problema. Todo A desaparece e eu só tenho B. E se eu só tenho uma espécie química só reacional, eu não tenho equilíbrio, beleza? Então, a ideia de você ter equilíbrio é que as duas espécies fiquem competindo no complexo ativado. E o complexo ativado é aquela montanha que você aprendeu lá em cinética, nos nossos cursos, em que o reagente precisa transpor para se transformar em produto. E uma vez que eu formo muito produto, o produto também começa a competir no complexo ativado com o reagente para voltar a ser reagente. E essa briga, ela só vai existir se eu tiver os dois simultaneamente no sistema. Uma reação com 100% de rendimento, esse cara todinho virou B. Eu não tenho essa setinha de volta, beleza? E aí eu não vou ter equilíbrio. Então a reação ela não pode ter rendimento de 100%, abaixo de 100%. Beleza? Então, esses fatores que eu falei aqui não são fatores que eu diria muito nobres, né? Não são fatores que usam uma termodinâmica tão complexa para a gente conseguir entender. Mas são fatores que são mais práticos e mais intuitivos no dia a dia, que é o que o vestibular hoje cobra, tá? Que você seja mais intuitivo em questões, sobretudo, interdisciplinar. Então, um sistema fechado como esse, ele permite a reversibilidade de maneira mais satisfatória. Por quê? Uma vez que esse cara reage e produz CO2, esse CO2 pode voltar novamente para o meio aquoso e entrar no sistema que gerou ele. Então, olha para essa reação que interessante. Aqui embaixo, eu tenho um sal chamado carbonato de cálcio, tá? Um sal muito comum no vestibular, carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio foi jogado sobre ele uma solução aquosa contendo HCl. Tudo bem? Foi jogado sobre ele uma solução aquosa contendo HCl. É sabido da química inorgânica que carbonatos em meio ácido se decompõem formando CO2 e água. Beleza? Ou essa reação será dada para você em algum momento, tá? Bom, na hora que eu jogo sobre esse carbonato ácido, ele se decompõe formando CO2 e água e forma um sal no meio desse processo, ok? Esse sal, ele fica aqui no meio aquoso. Só que esse CO2 gasoso, ele tende a escapar porque ele é um gás. E a gente representa espécies que são gasosas, geralmente com a setinha para cima. Espécies insolúveis com a setinha para baixo, tá? Agora, esse carinha aqui, o CO2, quando ele se forma e fica preso, ele começa a pressionar essa interface para tentar voltar para a forma aquosa. E se ele voltar para a forma aquosa, há uma possibilidade que ele retorne à sua espécie sólida de origem. E aí, esse CO2, ele vai sempre forçar o sistema a se manter em equilíbrio. Por quê? Como ele não sai daqui, ele vai sempre forçar na interface a voltar. Muitas moléculas vão se chocar com essa interface aquosa, onde eu tenho o ácido, e elas vão tentar voltar. Muitas dessas moléculas vão se chocar com a superfície aquosa e vão tentar voltar para a forma de carbonato. Agora, se eu pegar esse sistema e abrir, é um pouquinho diferente. Porque o sistema fechado, eu já sei que ele tem uma possibilidade de ser reversível. Porque esse CO2 fica mais propício a voltar para o meio aquoso, tá? Agora, quando eu abro essa tampa aqui, eu vou permitindo que outras coisas entrem e interfiram na minha reação. Mas não só isso. Esse CO2 começa a escapar. E se ele começa a escapar, fica mais difícil dele se chocar com a superfície e voltar novamente para a forma aquosa e depois entrar na sua forma sólida. Então é muito difícil que o CO2 volte para cá e depois volte para cá, para o carbonato que deu origem a ele. E aí, cada vez que você abre o sistema, a reação vai ficando cada vez menos reversível, cada vez menos reversível. Então, sistemas abertos, geralmente eles deixam as reações cada vez menos reversíveis.
Só que uma moléculazinha dessa, pode ser que ela pegue o caminho errado, bata no líquido novamente e volte para a forma aquosa. Isso significa que a minha reação ela tem uma mínima reversibilidade, só que não é suficiente para manter esse equilíbrio dinâmico de ida e volta simultaneamente, como está aqui. Beleza? Então, quando eu abro o sistema, um sistema aberto, fica cada vez menos reversível. Menos reversível. Beleza? Então, sistemas abertos têm uma tendência em reversibilidade menor do que sistemas fechados. E é por isso que a gente começa dizendo que um sistema fechado ele é uma condição particular para que você garanta o equilíbrio. Um sistema aberto você não consegue garantir. Tá? Segunda coisa, sem troca de matéria. Tudo bem? Porque se alguma coisa entrar aqui, ela pode mudar totalmente a dinâmica de equilíbrio. Aí ela vai forçar o equilíbrio para um canto ou para o outro, mas geralmente ela vai começar a quebrar esse poder de reversibilidade, beleza? E a segunda coisa é que esse carbonato aqui não suma totalmente, porque se ele sumir totalmente, o que vai acontecer é que eu só tenho um produto. Aí, se eu só tenho um produto, a ideia de reversibilidade vai ficando cada vez menos possível, porque se eu formei só produto, é porque a minha reação não quer se manter como reagente. E se ela não quer, ela não permite que os produtos voltem novamente. E aí a gente sempre pensa nessas três características e propriedades. Beleza? Tem algumas coisinhas que tem a ver com variação de energia livre, tem a ver com atividade do sistema, tem a ver com outras coisas, tá? Que são fatores termodinâmicos, mas essas coisas são para as nossas aulas mais aprofundadas. Aqui a gente está simplesmente trabalhando um pouquinho a ideia de equilíbrio. Fechou? Bom, para falar de equilíbrio, a gente tem essas ideias, né, que são preliminares, só que a gente tem que entender o equilíbrio, principalmente olhando graficamente para o que ocorre com as suas espécies químicas, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que ocorre de maneira gráfica com as espécies químicas, que é uma habilidade que às vezes a gente não tem muito no vestibular. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, beleza? Então vamos para essa parte de gráfico. Salve galera, estamos de volta ao nosso curso de equilíbrio químico e no take anterior, na aula anterior, né, no tópico anterior, estávamos trabalhando um pouquinho sobre a ideia de reações reversíveis, tá? Porque são elas que começam, elas são os princípios básicos para ocorrer o equilíbrio químico e nós no final começamos a pensar que talvez tenhamos que observar essa ideia ou analisar essa ideia sobre sistemas gráficos, tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. Como é que um gráfico pode nos dar a ideia de equilíbrio? Então, vamos para a nossa aula, tá? Aqui do lado, a gente tem dois gráficos que são muito comuns. O gráfico de concentração em mol por litro de uma substância durante uma reação, tá? E o tempo, beleza? E o gráfico de velocidade em mol por litro minuto de uma reação e o tempo, beleza? Lá no curso de cinética, o que nós aprendemos? No curso de cinética, nós aprendemos que a concentração inicial de um reagente sempre é o máximo que eu vejo no gráfico, tá? Eu vou pegar uma reação de A formando B, colocarei o A em laranja, beleza? E esse A em laranja, quando eu acabo de colocar dentro do reator, beleza? Ele está em seu valor máximo, tudo bem? Que é a sua concentração máxima. Chamamos essa concentração máxima de concentração máxima de A. Tudo que é máximo é inicial. Tudo que é inicial é um zerinho embaixo. Essa é a concentração máxima de A. Quando a gente aprende isso lá em cinética química, a gente aprende que toda vez que um reagente é posto para reagir, ele vai se transformando em produto. E a sua concentração aos poucos vai diminuindo e vai diminuindo. Então, um reagente sempre é consumido. Consumido, 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 chega uma hora que para. Não é que para. Chega uma hora em que ele deixa de mudar a sua concentração. E a sua concentração passa a ser constante. O produto segue um caminho inverso.
O produto, no início, eu não tenho nada dele. O produto no início é aqui embaixo. É nada. O produto B, no início, ele não foi formado, então a concentração inicial dele é mínima. Para cada A que é decomposto, uma quantidade específica de B é produzido. Então, o A precisa ser consumido para que B seja produzido. Então, o produto precisa seguir a dinâmica de consumo de A. Cada vez que o A vai sendo consumido, o produto vai sendo produzido e chega uma hora que, por o A ter parado de ser consumido, o produto também para de ser produzido. Fechou? E aí você tem um gráfico que mostra pra gente uma dinâmica um pouco diferente dessas duas espécies, tá? Esse gráfico laranja mostrou a dinâmica da variação da concentração do reagente A. Esse gráfico roxo mostrou a dinâmica da variação da concentração do reagente B. Beleza? Ok. Nesse tempo aqui, que eu vou chamar de tempo 1, T1, as minhas concentrações deixaram de mudar. E aí entra justamente a ideia de equilíbrio. Toda vez que o A deixar de ser consumido e o B deixar de ser produzido, não significa que a reação parou, não significa que a reação cessou. Quando a reação consome A e o A para de ser consumido, produz B e o B para de ser produzido, significa que a concentração de A e de B, elas passaram a ser constante. Mas não significa, do ponto de vista químico, que realmente A e B deixaram de ser produzidos ou consumidos. Significa que, para todo A que vire B, uma quantidade de B volta a ser A. Então, se para cada um A que vire B, um B vire A, as concentrações não mudam. Se 10A vire B, 10B volte a ser A, as concentrações passam a ser constantes. Então, para cada valor que eu aumento de B, uma quantidade proporcional reduz de A. Nesse exato momento em que as concentrações deixam de mudar, é o momento em que eu atinjo a famosa temperatura, ou o tempo, no caso, né, de equilíbrio. Acima dessa temperatura, desse tempo, tá? Nós cismei com temperatura, né? Acima desse tempo, todas as concentrações de reagente e produto, elas passam a ser constantes. Elas deixam de mudar. Não significa, tá, que elas ficam iguais. Elas vão ser diferentes, porém, elas deixam de mudar. Então, a regra básica de equilíbrio é olhar para um gráfico de concentração de reagente e de produto no tempo e sempre lembrar que esses caras vão reagindo e chega uma hora que essa seta de equilíbrio faz com que essa concentração e essa concentração deixem de mudar. Portanto, no equilíbrio, as concentrações, elas são constantes. Tem mais uma coisinha que eu vou falar aqui, beleza? Elas são constantes. Só que, no equilíbrio, essas concentrações, por mais que sejam constantes, elas estão em valores diferentes. Essa aqui é um pouco maior e essa aqui é um pouco menor. Poderia ser invertido, o B poderia ser maior e o A poderia ser menor, não importa. Depois que atinge o equilíbrio, tá? As concentrações ficam constantes. O tempo de equilíbrio é o intervalo, né, no qual a reação teve que gastar até que as concentrações passassem a ser constantes. A partir dali, a reação atingiu o equilíbrio, tá? Agora, só que tem um lance interessante. No equilíbrio, as concentrações são constantes, tudo bem? Porém, diferentes. Já já eu vou dizer o porquê que eu estou escrevendo isso, tá? Embora elas sejam constantes, elas são diferentes, tá? Esse é o nosso primeiro gráfico, que ele é muito comum. Bom, existe um segundo gráfico que também é muito comum. O famoso gráfico que você aprendeu lá em cinética química, chamado de gráfico de velocidade, tá? No início, eu não tenho nada do reagente. Ele está aqui embaixo,
em roxo. No início, eu tenho o máximo quer dizer, no início eu tenho nada de produto. E mais no início, eu tenho o máximo de reagente, tá? À medida que o tempo passa, a concentração de reagente vai caindo. E aí, existe uma famosa lei, que é a nossa lei de Goldberg-Weiss, lei de ação das massas, tá? A lei de ação das massas, ela diz o seguinte: a velocidade no sentido direto, que eu chamo de V1, que é a nossa famosa velocidade no sentido direto, para lá, ela é uma constante concentração do reagente, que é o A, elevado à sua ordem, que é Azinho. Beleza? Mas a velocidade, ela pode ocorrer também no sentido inverso para uma reação reversível. Chamamos isso de velocidade inversa, ou V2. Beleza? A velocidade no sentido inverso, ela usa o produto como reagente. Então, a velocidade no sentido inverso é uma constante concentração do produto elevado à ordem. No sentido direto, tudo é 1. No sentido inverso, tudo é 2. Beleza? Bom, segundo a lei de ação das massas, a gente tem dois tipos de velocidade. V1 direto, V2 inverso. V1 direto, V2 inverso. Tá? A velocidade, ela é proporcional a uma constante concentração elevado à ordem. No sentido direto, é uma constante 1, concentração de A elevado a Azinho. No inverso, a constante 2, concentração de B elevado a Bzinho. Quando eu olho para o reagente A, tá? Eu tenho o máximo de concentração dele no início. Então a velocidade para ele é máxima, porque segundo a nossa equação, a concentração é a máxima. No início, a velocidade usando B, ela vai dar 0. Por quê? Porque no início eu só tenho A, eu não tenho B sendo formado. Então eu acabei de colocar no reagente, eu só tenho A, concentração elevado à ordem vezes K, velocidade máxima possível, tá? Só que no início eu não tenho nada de B. Se eu não tenho nada de B, esse trecho fica zerado, não importa quanto seja esse valor, a velocidade também fica zerada. Então B sempre começa embaixo do produto, o reagente sempre começa em cima. À medida que o tempo vai passando, a concentração de A vai diminuindo. E como a velocidade depende da concentração, quanto mais cai a concentração, mais cai a velocidade. Então a velocidade também cai segundo uma curva de decaimento. Beleza? Só que, quando atinge a o tempo, né? Cismei com temperatura. Quando atinge o tempo T1, que é o mesmo tempo em que as concentrações deixaram de mudar, olha que interessante. No início, eu tinha uma concentração de A, que era máxima. Ela foi caindo, caindo, caindo e reduzindo a velocidade. No tempo que a concentração de A deixa de mudar, se esse trecho aqui deixou de mudar, esse V também. Aí passa a ficar constante. Beleza? Só que o reagente B, à medida que ele vai sendo formado, no início era 0. À medida que ele vai sendo formado, a velocidade dele vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que ele atinge a mesma concentração que ocorre o equilíbrio. Na hora que ele atinge a concentração de equilíbrio, ela deixa de mudar e fica constante. E aí a velocidade de B deixa de mudar e também fica constante. Então, olha só, tanto A quanto B, na hora que eles deixam de mudar as concentrações, as velocidades deles ficam constantes. E o que é mais interessante é que, na hora que as velocidades ficam constantes, tá? Elas ficam constantes e também ficam iguais. Então é um pouquinho diferente da concentração, tá? Nas concentrações, tá? As velocidades, nas concentrações, quando elas chegam no equilíbrio, tá? No tempo de equilíbrio, as concentrações deixam de mudar, elas ficam diferentes e constantes. Mas a velocidade é o contrário, né? Que é o contrário. Ela é um pouquinho diferente.
À medida que o tempo vai passando, quando atinge o equilíbrio, por as concentrações ficarem constantes, as velocidades também ficam constantes. Só que o que é mais legal, isso sempre vai ocorrer em um exato tempo em que as velocidades se igualam. Então, o equilíbrio, ele é o exato momento em que a velocidade V1 fica igual à velocidade V2. Ou seja, ocorreu uma série de coisas, levou o meu sistema a concentrações que ficam constantes, e quando essas concentrações ficam constantes, essas duas velocidades ficam constantes e iguais. Beleza? Então, no equilíbrio, as velocidades, tanto direta e inversa, elas são iguais. E se o equilíbrio não mudar, elas também vão ficar constantes. Beleza? O que significa, portanto, no equilíbrio? No equilíbrio, a velocidade V1 direta se iguala à velocidade V2 inversa. Então, no equilíbrio, a velocidade V1 direta, ela se iguala à velocidade V2 reversa. Beleza? Então, graficamente, o que você vai encontrar? Dois tipos de gráfico. O de concentração. Quando no gráfico de concentração você vai dizer que atingiu o equilíbrio? Quando a concentração de reagente começar a cair e deixar de cair e passar a ficar constante. Quando a concentração de produto começar a subir, deixar de subir e permanecer constante. Quando elas estão mudando, a reação está ocorrendo. Beleza? Quando elas ficam constantes, a reação continua ocorrendo. Só que a taxa de formação de produto, ela fica igual à taxa de decomposição de produto, formação de reagente. Quando isso ocorre, a velocidade de decomposição do reagente, ela se igualou à velocidade de formação de produto. Beleza? E eu vou ter os dois processos iguais, velocidades iguais, e também fica constante. Ok? Bom, então é isso. Curvas de concentração, no equilíbrio as concentrações ficam constantes, embora seja diferente. Curvas de velocidade, no equilíbrio a velocidade fica constante e igual, tanto a velocidade direta quanto a velocidade inversa, tá? Então, para a gente lembrar, no equilíbrio a gente tem duas informações que podem aparecer para vocês, tá? Uma delas é a velocidade e a outra é concentração. No equilíbrio, as concentrações ficam constantes. No equilíbrio, as velocidades ficam constantes e iguais. Além de ser constante, elas também ficam iguais. Fechou? Então, gráficos de concentração, atingir o equilíbrio quando elas param de mudar e ficam constante. Daquele ponto para lá, você diz que a reação atingiu o equilíbrio. Beleza? Gráficos de velocidade, as velocidades se encontram, na hora que elas se encontrarem, elas se igualaram e você diz que, finalmente, atingiu o equilíbrio. Beleza? Agora, vamos pegar isso e vamos ver o que a gente pode extrair de informação matemática. Porque aqui nós pegamos informações teóricas, que nos deixam competentes, tá? Informações gráficas, tá? De informações gráficas do nosso equilíbrio, que também nos deixam competentes, porque a gente está só apenas observando isso, tá? Identificando o que é, criando condições. Agora vamos pegar isso daqui e levar para um outro caminho. Que tipo de relação matemática, já que aqui é constante, né? Então a matemática vai criar uma relação de proporção constante, tá? Que tipo de relação que existe aqui, tá? Eu tenho fatores exponenciais, então a matemática, além de proporção constante, vai criar fatores exponenciais para mim. Aí vem a ideia do processo que nos torna habilidosos, que é para mostrar a que nível a gente conhece ou reconhece e identifica o conceito, beleza? Então, como que eu faço para extrair informações matemáticas dessas informações e desses fenômenos que envolvem equilíbrio? Fechou? Então, essa é a nossa parte do trabalho. Então, fica aí, não sai daí não. Tem mais aula.